Olá, galerinha! Tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Na nossa aula de hoje, nós vamos relembrar um pouco da aula anterior. Lembra que na nossa aula anterior falamos de lugares, que o nosso lugar tem história, que Limoeiro tem história, que Bizarra tem história, que o lugar onde moramos tem história, que tudo isso faz parte do passado, que virou história daquela localidade. É isso mesmo. Esses lugares têm história. E essa história faz parte do nosso povo, faz parte da região em que nós moramos, em que nós conhecemos. E isso sim é importante. Reconhecer essa história, reconhecer essas qualidades do lugar onde moramos. Você conhece a história do lugar onde você mora? Você já parou para pensar o quanto aprendemos conhecendo a história do lugar onde moramos, do lugar onde nós vivemos e convivemos? Então, conhecer a nossa história faz parte também de conhecer um pouco, né, da história das pessoas da nossa família. Conhecer como foi que surgiu aquela localidade em que nós moramos, né? Porque os lugares têm história. E essa história é importante para aquele povo, como a nossa Limoeiro. E esse lugar vai mudando, vai se transformando? Sim, nós mudamos. Lembra que a tia Dorinha falou? Falamos isso? Lembra que nós falamos isso? Que nós vamos mudando, que sempre o ser humano vai mudando e os lugares também vai mudando o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. E esse passado deve ser relembrado, porque isso é fruto da história daquele lugar. Então, Limoeiro mudou com o passar dos anos. As pessoas mudaram. Lembra também que nós falamos também da nossa escola, do nosso colégio, que mudou, se aperfeiçoou, se inovou. E esse passado faz parte da história dela, não é? Então, o que nós vamos falar na nossa aula de história de hoje? Sobre o nosso passado. Como é reconhecer esse passado? Através de fotografias, relato dos nossos pais e avós. Tudo isso é conhecer a nossa história, tá certo? E nós vamos fazer uma atividade hoje do nosso livro, porque afinal nós estamos iniciando o nosso livro, a nossa primeira unidade, tá certo? Então, um cheiro e até a nossa próxima aulinha.